O diagnóstico de diabetes tipo 1 há 45 dias. Qual a chance dos irmãos terem diabetes? Vixe, gente, essa é uma pergunta tão frequente e aí a gente precisa entender um pouco sobre a questão do diabetes tipo 1, né? Diabetes tipo 1, uma doença autoimune, ou seja, o corpo destrói as células do pâncreas, né, que a gente chama aí de células beta pancreáticas ou células beta do pâncreas, que é um pedacinho do pâncreas que produz insulina. E é esta destruição que leva uma pessoa com diabetes tipo 1 ou com diabetes LADA, que é o diabetes autoimune latente do adulto, a deixar de produzir insulina e precisar usar a insulina externa, né, aplicada. E aí a gente precisa entender que as pessoas com diabetes tipo 1, elas têm uma carga genética favorável a ter o diabetes. Ah, então você quer dizer que uma pessoa que tem a carga genética favorável pode não ter o diabetes tipo 1 ou LADA? Isso mesmo, é isso mesmo, tá? Porque existe a carga genética e existem os fatores ambientais, né? Hoje a gente tem vários tipos de vírus relacionados, agrotóxicos, quimioterápicos, então tem várias coisas que podem ser o fator desencadeador. Mas o fato é que, aí prestem bastante atenção para não sair ninguém apavorado de live com a questão desse percentual dos estudos. O que os estudos dizem? Que se você não tem nenhum parente com diabetes tipo 1, você está no percentual dos estudos de toda a população que não tem nenhum parente com diabetes tipo 1. Que diz o que pelos estudos? Que de 1 a 4 pessoas a cada 10.000 pessoas tem chance de ter o diabetes tipo 1, né? Então é um percentual baixo. Mas se você tem vários parentes, né? Aquela família imunológica, né? Imunogênica, aquele tanto de gente na sua família tem comprovadamente diabetes tipo 1. A chance já aumenta para 20 a 50%. O que isso quer dizer? Que a cada 2 a 5 novos parentes em 10, né? Ou 20 a 50 em 100 podem ter diabetes tipo 1, ou seja, a chance aumenta muito. Mas se você tem um irmão, sem ser gêmeos, com diabetes tipo 1, você tem uma chance de 6%, tá? Ou seja, é uma chance aí de 6 em cada 100, né? Irmãos de pessoas com diabetes tipo 1 podem ter diabetes tipo 1 também. Mas se o seu filho é gêmeo univitelino, né, idêntico, a chance aumenta muito. Tanto que os estudos variam. Tem estudos que falam que de 25 a 50%, ou seja, quase a metade do outro irmão gêmeo terá, né? A chance é grande, pode ter o diabetes tipo 1. E tem alguns estudos que mostram até mais, podendo chegar a 70%.
Na minha experiência com gêmeos, né, não é gigante não, não tem tantos gêmeos no meu consultório, mas a minha experiência com gêmeos, ela chegou quase a 100%. Começo a tratar um, alguns meses, anos depois, o irmão também teve o diagnóstico do diabetes, tá? Se é um pai que tem diabetes tipo 1, a chance do filho ter é o dobro da chance de se a mãe tem diabetes tipo 1, né? O pai é em torno de 6%, a mãe em torno de 3%. E se você tem um filho com diabetes tipo 1, eu queria te dizer que você também tem uma chance em torno de 5% de ter o diabetes tipo 1, já que a gente falou que é uma carga genética favorável. Carga genética favorável não quer dizer que você terá diabetes tipo 1. Quer dizer que você tem uma chance maior de ter um diabetes autoimune, tá? Isso é importante, Janice, por quê? Para você saber, né? Você já conhece o diabetes, é importante você saber, porque se algum desses parentes, né, o irmão, o filho, o pai ou a mãe, começarem a ter sintomas do diabetes ou tiverem uma glicose alterada, aí é muito importante ficar atento, fazer os exames de rastreamento e dosar os anticorpos. Porque os anticorpos, às vezes a gente vê as pessoas falando que são os anticorpos que destroem as células do pâncreas, né? Mas na verdade a gente sabe que eles surgem quando a destruição começa, né? Então é um marcador aí da destruição autoimune. Então, quando a gente tem uma pessoa com diabetes tipo 1 na família, ou várias pessoas, e aí chega mais uma pessoa com a glicose alterada, a gente precisa fazer o rastreamento, né? Mesmo se for um adulto, para não passar batido o diagnóstico de um diabetes autoimune. Ah, Janice, mas ele já sabe que tem diabetes. Faz diferença? Faz diferença. Faz diferença saber se é um diabetes autoimune, porque quando a gente já sabe, é mais fácil começar a orientar a família, já ter um glicosímetro em casa, saber que em algum momento a insulina já deve ser iniciada, a pessoa não fica desavisada para os sintomas, porque senão acontece como acontece quando as pessoas não sabem nada sobre diabetes. São pegas de surpresa e aí, às vezes, essa surpresa significa um diagnóstico já muito descompensado do diabetes e às vezes essa pessoa interna em cetoacidose. Ah, Janice, você acha que se eu tenho um parente, um filho com diabetes tipo 1, eu deveria sair dosando o anticorpo de todo mundo? De jeito nenhum. Eu não peço nem se me amarrar. Nem se me amarrar na cadeira do meu consultório. Por que que eu não peço? Não é porque eu não estou curiosa ou porque eu não quero saber. Não. É porque se a pessoa não tem glicose alterada ou se a pessoa tem glicose normal, hemoglobina glicada normal, já chegou com esses exames, né? Porque às vezes os pais ficam curiosos e fazem as glicemias.
dosar anticorpo de rotina para quem tem parente com diabetes tipo 1 não tem indicação, porque anticorpo positivo, né? Nem sempre, ou a gente não sabe quando, né? É uma zona que eu, digamos assim, nebulosa. A gente não pode garantir 100% que aquela pessoa evoluirá por diabetes, nem quando. E nos estudos, né, que são feitos na tentativa de parar essa destruição autoimune, esses anticorpos são dosados nos parentes, sim. Mas na prática clínica não tem indicação, porque senão você acaba tratando uma pessoa que nem diabetes tem, como se ela tivesse diabetes. E o mais importante é ter ou não ter o diabetes, porque anticorpo positivo não é um diagnóstico, tá? Inclusive, vários estudos recentes têm mostrado aí pra gente, demonstrado também com muita clareza, que tem pessoas com diabetes tipo 2 que têm anticorpos positivos, muita reserva de insulina e assim se mantém por muito tempo. Né? Nem todo mundo vai, né, para a fila do autoimune. Então, há a exigência de se ter muito cuidado com diagnósticos equivocados, tá?